Todos aqui que são amantes dos esportes sabem que, muito além da boa sensação e emoção que eles podem nos dar quando assistimos os mais diversos jogos e modalidades, eles também nos ensinam preciosas lições. Quando comemoramos uma vitória épica do nosso time, improvável, a efusão de alegria é algo indescritível. Mas há quem diga que nós aprendemos muito mais com os reveses e as derrotas. Afinal de contas, a vitória de um é resultado do fracasso de outro. E quando sentimos o gosto amargo de uma derrota improvável, nós podemos aprender belas lições. Aqueles que acompanham algumas histórias de reveses ou viradas, talvez podem se lembrar do vôlei feminino em 2004, nas Olimpíadas de Atenas, quando o Brasil estava prestes a conquistar a sua primeira medalha olímpica e teve 6 match points. Para quem não conhece bem o vôlei, o último ponto, um pontinho que não é tão difícil de se fazer como o futebol é de se fazer um gol. E é algo assim impensável que uma equipe com 6 chances de fechar uma partida, por mais frágil que seja, não consiga fazer um único ponto. E ali ela desperdiça para a Rússia os 6 contra a Rússia, os 6 match points, perde o quarto set e no quinto set perde o tie break, o set final, o desempate, e então não vai para a final olímpica. Os esportes coletivos mostram essa desestabilidade generalizada, mas eu acredito que alguns esportes individuais, eles apresentam o quão importante é a estabilidade e equilíbrio emocional. A exemplo do tênis. Aqueles que são jogadores de tênis sabem que talvez nenhum outro esporte exija tanta concentração e tanto equilíbrio emocional quanto o tênis. Porque você depende de si mesmo, não há nenhum outro parceiro. E existem outras viradas épicas também, como no US Open de 2011, o sérvio Djokovic consegue uma virada improvável sobre o Roger Federer, que teve várias chances de match point, de finalizar o jogo e não conseguiu. Como algumas coisas que parecem ser tão fáceis e que durante os treinos eles fazem com uma certa naturalidade, em alguns momentos da vida eles não conseguem realizar. Isso mostra o quanto a estabilidade, o equilíbrio, a constância emocional é essencial para o sucesso na vida dos atletas. Mas não apenas na vida dos atletas. Na vida de todos nós que não somos atletas nem de fim de semana, mas temos as mais diversas áreas de atuação, serviços e histórias, nós podemos constatar que termos estabilidade, não apenas emocional, mas familiar, profissional, é essencial para que tenhamos uma vida tranquila. O grande problema é que aquilo que nos desestabiliza não está no nosso controle. As circunstâncias que vêm de fora para dentro, tantas vezes elas se manifestam sem qualquer planejamento. O que fazermos então, se não controlamos as circunstâncias? A palavra de Deus nos mostra que a estabilidade nas mais diversas áreas da nossa vida, ela pode ser um reflexo direto de uma estabilidade que não pode nos faltar, que é a espiritual. Enquanto todas as demais áreas elas dependem de circunstâncias externas, a nossa estabilidade espiritual ela depende estrita e especificamente da nossa relação com o nosso próprio Deus. É por isso que a palavra de Deus nos orienta a cultivar, a buscar acima de todas as coisas uma vida de constância espiritual. E para refletirmos novamente nesse tema, nós voltaremos à carta de Paulo aos Filipenses e continuaremos a mensagem que começamos no domingo passado à noite, sobre princípios para a estabilidade espiritual. No capítulo 4 dessa preciosa carta, nós iremos reler dos versos 1 ao versículo 9 e trabalharemos os versos 5 a 9. Diz a palavra:
Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Juntos o 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Vamos orar uma vez mais? Pai, nós te bendizemos pelo privilégio que temos de cultuar ao Senhor, exaltar o teu santo nome. Ó Deus, neste momento em que nos debruçamos sobre a tua palavra, reconhecendo a nossa incapacidade por nós mesmos de compreendê-la em sua riqueza e profundidade, clamamos pela iluminação do teu Espírito, orientação. Talvez os nossos corações estejam inquietos e instáveis, mas nós suplicamos, Senhor, ensina-nos como alcançar em Ti uma vida de estabilidade e equilíbrio espiritual. Nós oramos com gratidão, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, apenas fazendo uma breve recapitulação para aqueles que não estiveram aqui no domingo passado à noite, o apóstolo Paulo, ele termina o capítulo 3, para essa preciosa carta que ele escreveu enquanto estava preso em Roma, aquela igreja em Filipos, que tão generosamente o ajudou e o enviou uma oferta para suprir a sua necessidade. No capítulo 3 ele traz orientações sobre qual era o objetivo supremo na vida de todo cristão. Era ser como Cristo. E tomando o seu próprio exemplo, ele diz, olha, eu não alcancei ainda, mas eu prossigo para o alvo, que é me tornar como Cristo, até que no último dia, quando ele vier em glória, ele trocará este corpo desta carne, que é corrompido pelo pecado, por um corpo de glória. No capítulo 4, então, ele faz uma transição, usando a conjunção conclusiva, dizendo, portanto, amados irmãos, isso aponta para o que eles deveriam fazer enquanto eles aguardam, enquanto todos nós estamos num processo de transformação. Ele exorta que aqueles crentes permanecessem firmes, estáveis, constantes no Senhor. E aparentemente uma tarefa tão difícil ou quase inatingível, Paulo mostra para esses crentes quais são os princípios. Qual é o segredo? O que nós podemos fazer para que nós tenhamos uma vida de constância na presença de Deus e não sejamos tão volúveis como a maioria das pessoas aí fora? Paulo demonstrou que, em primeiro lugar, eles precisavam cultivar comunhão no corpo de Cristo. O bom convívio, relacionamentos significativos e profundos na igreja, para além de um culto de domingo, era e é algo essencial para uma vida espiritual robusta e constante. E isso ele demonstra através de duas irmãs importantes da igreja que estavam se desentendendo, Evódia e Sintique, que provavelmente eram líderes, mas que tinham opiniões distintas, e isso estava causando um mal-estar terrível
Paulo diz, olha, que vocês pensem concordemente e que Cícigos ajude a essas irmãs a se entenderem, pois elas trabalharam juntas na plantação da igreja. Além de ter comunhão no corpo de Cristo, nós vimos também, semana passada, que é necessário alegrar-se sempre no Senhor, conhecendo o caráter de Deus, a pessoa de Cristo, a sua obra. O motivo supremo da alegria daqueles crentes e a nossa é conhecer o nosso Deus, nos alegrando em quem Ele é e não especificamente naquilo que Ele faz. Mas a partir daqui, irmãos, Paulo então nos apresenta mais 3 princípios que servem como exercícios, disciplinas espirituais, para que nós possamos ser constantes na presença do Senhor. E no versículo 5 ele nos mostra um princípio duro que nos confronta, que para alcançarmos estabilidade espiritual, nós precisamos manifestar amabilidade para com todos. Manifestar amabilidade para com todos. Veja o verso 5, na nossa versão, Revista Atualizada em português, diz: seja a vossa moderação conhecida de todos. Perto está o Senhor. Mas a NVI, eu não sei se alguém aqui tem a Nova Versão Internacional, a maioria dos irmãos usam aqui a Revista Atualizada. A NVI diz: seja a vossa amabilidade. Parece uma tradução tão distante entre moderação e amabilidade. William Hendrickson, o comentarista, ele demonstra que essa palavra, epiekes, ela tem um significado muito rico, muito abrangente, que nenhuma palavra em português, ela consegue de fato incorporar ou traduzir o que Paulo quis dizer. E é por isso que, por generosidade, comenta Hendrickson, alguém pode entender qualquer das seguintes virtudes. Nós poderíamos dizer: seja a vossa paciência, condescendência, cordialidade, amabilidade, gentileza, compreensão carinhosa, consideração, caridade, mansidão e magnanimidade. Todas essas qualidades estão combinadas nesse adjetivo substantivo no original grego. O que Paulo está dizendo, irmãos, e a lição que ele ensina, é que a verdadeira bem-aventurança não pode ser alcançada pela pessoa que, com toda a avidez, insiste em requerer os seus direitos pessoais. Num mundo tão competitivo, e numa igreja que já estava inflamada, aparentemente, por um espírito de competição entre duas líderes, e isso causou um certo partidarismo na igreja em Filipos, Paulo diz: olha, o Senhor está perto, vocês querem ser estáveis espiritualmente? Epiekes, sejam amáveis, sejam gentis, sejam cordiais, tenham paciência, tenham uma compreensão carinhosa. Sabe aquela compreensão carinhosa que nós temos com os nossos filhos? Quando eles ultrapassam os limites, e não são raras as vezes que enquanto pequenos eles fazem, e que Deus guarde os seus corações para que eles não piorem quando crescerem. Mas nós temos uma paciência amável, para além. Por quê? Porque são nossos. Quando vemos um filho de qualquer outro na rua, no mercado, ou em qualquer outro lugar que não temos relação, fazendo alguma coisa, nós olhamos assim e falamos: ixi. O nível de tolerância é mínimo, é zero. Por quê? Porque não há afeição, porque não há relação. Paulo está demonstrando que aquela igreja, como o corpo de Cristo, para eles estarem constantes e suportarem os ataques que vinham de fora, de um mundo hostil, eles deveriam cultivar generosidade, um coração generoso, não em dar financeiramente necessariamente, mas generoso nas relações interpessoais. Um coração generoso em simplesmente não reivindicar com tanta avidez. E qual é a justificativa que Paulo traz então
para que esses crentes pudessem ter um coração tão tranquilo e amável em meio às injustiças ou até possíveis erros cometidos ao seu redor. Ele justifica na parte B do verso, quando ele diz: seja a vossa moderação ou amabilidade conhecida de todos os homens. O que diz o resto do verso? Perto está o Senhor. Qual é a relação entre ter um espírito generoso e amável e o fato do Senhor estar perto? A palavra engos pode ser traduzida por perto em relação a tempo, cronologicamente. Alguns comentaristas dizem que Paulo poderia estar dizendo: olha, a vinda do Senhor está próxima. Tanto a vinda escatológica de Cristo, ou como a morte daqueles crentes, quando eles seriam transportados imediatamente para a presença do Senhor, sem as angústias e dores desta vida. Contudo, uma boa parte deles acreditam que Paulo está falando da presença abençoadora do Senhor. A presença da comunhão, sendo o nosso Deus um Deus onipresente, estando em todos os lugares, nós sabemos que existem maneiras distintas de Deus manifestar a sua presença. Ele pode estar presente para sustentar, como ele está na estrela mais distante do nosso planeta. Ele pode estar presente para punir, como ele está presente no inferno agora, manifestando a sua ira. E ele pode estar presente para abençoar, como ele está aqui em nosso meio, manifestando o seu amor, graça e compaixão. Por isso Paulo encoraja aqueles crentes a estarem constantes e a serem amáveis, na consciência de que o Senhor está perto. Esta presença abençoadora, como o próprio salmista disse, o salmista Asaf, ao olhar a prosperidade dos ímpios, ele diz que os pés dele quase resvalam, porque aparentemente nada de ruim acontecia com estes ímpios. E Asaf vai cultivando no seu coração uma certa amargura, ele vai cultivando em seu coração uma certa crise que vai trazendo inconstância, instabilidade para a sua comunhão com Deus. Ele diz: até que eu entrei no santuário do Senhor, até que eu desfrutei da presença abençoadora de Deus. Foi na presença do Senhor que essa crise foi superada. E neste mesmo salmo, no verso 28, ele diz: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Alguns homens de Deus, maduros, com conhecimento profundo, mesmo com tanta maturidade, com conhecimento não apenas teórico, mas experimental de Deus, estes homens, quando a crise bateu à porta da sua casa, eles se desestabilizaram. Não é fácil, irmãos, manter a estabilidade ou manter a amabilidade ou um espírito generoso quando injustiças ou tantos erros se multiplicam ao nosso redor. É um grande desafio. Quando a ameaça iminente é quase que palpável. Nós encontramos um exemplo de um grande homem de Deus, chamado homem segundo o coração de Deus, Davi. Jovem, ainda jovem, mas cheio de fé, cheio de coragem. Ele enfrenta um leão, ele enfrenta um urso e pasmem, ele era baixinho, não sei se como eu, menos ou mais, mas ele tem a coragem dada pelo Senhor para enfrentar um gigante que tinha aproximadamente 2,90 metros. Dá para pensar no que é isso, irmãos? Ele diz: olha, você vem contra mim com pedras, com paus, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E todos os nossos filhos sabem muito bem essa história. Mas daí Deus vai abençoando a Davi, Deus vai prosperando Davi, Deus vai fazendo com que a liderança de Davi se torne proeminente. E o que acontece? O rei fica enciumado.
E quando Saul fica enciumado e agora conspira para tirar a vida de Davi, Davi se desestabiliza emocionalmente e decide fugir para uma cidade filisteia chamada Gate. Ele esperava encontrar asilo político ali. Mas se você abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, veja só, irmãos, como homens e mulheres de Deus podem se desestabilizar quando perdem a consciência de que Deus está perto, de que Ele está presente, de que Ele é conosco. 1 Samuel 21, versículo de número 10. 1 Samuel 21, 10, diz a palavra de Deus. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu diante de Saul, e foi a Aques, rei de Gate. Porém, os servos de Aques lhe disseram: esse não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi, seus 10 milhares? Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo. Vamos ler juntos essa parte? E teve muito medo de Aques, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingiu doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aques aos seus servos: bem vedes que este homem está louco, por que me trouxeste a mim? Faltam-me a mim doidos, para que trouxesses este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Vejam só, irmãos, um homem que teve um nível de experiência com Deus, como Davi já tinha provado a essa altura, quando um medo bate a porta do seu coração, ele se desestabiliza e perde todo o seu equilíbrio. Quando os homens dizem: olha, era desses que cantavam lá em Israel, Saul matou seus milhares, Davi seus 10 milhares, ele é perigoso, ele pode ser uma ameaça para você, Aques. O que é que ele me faz? Finge de doido e começa a literalmente, me perdoe o termo simplório, a babar, e a saliva escorre pela sua barba. Tente imaginar a cena. É assim que nós procedemos em muitos momentos. Quando as circunstâncias fogem ao nosso controle, nós perdemos toda a amabilidade, serenidade, generosidade e nos destemperamos, cheios de ira. Talvez você não chegue a salivar, ou chegue, no ímpeto da raiva, você fala tanto que a saliva voa da sua boca. Nós precisamos, irmãos, ao olharmos para a palavra de Deus, nos lembrar que o nosso Deus está sempre perto e presente, contemplando bons e maus, e julgando não apenas os atos, mas também as intenções do coração, e Ele há de retribuir a cada um de acordo com as suas obras. Quem é que controla as circunstâncias das nossas vidas? É você? Então se amargure. É Deus, então confie e mantenha um espírito generoso, mesmo para com aqueles que não merecem, porque o nosso Deus é justo juiz. O problema é que quando nós nos desestabilizamos, nós agimos como eles, e pecamos contra o Senhor, nos destemperamos e perdemos a nossa constância espiritual. Então, Paulo, falando a esta igreja, demonstra que além de manter um espírito amável, pacífico, generoso, gentil, eles deveriam, irmãos, em segundo lugar, ter uma relação correta com o futuro. Além de cultivar comunhão, além de se alegrar no Senhor, além de ter um espírito amável e generoso, eles deveriam ter uma relação correta, devida com o seu futuro. Olha o que ele diz no versículo de número 6, voltando a Filipenses 4. Vamos ler todos juntos o verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém,
sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graças. A palavra no original traz a ideia, olha, não se inquietem por absolutamente nada. Essa mesma palavra é utilizada em outros momentos no Novo Testamento, numa conotação positiva. Nessa mesma carta, quando no capítulo 2:20, Paulo faz menção de que Timóteo ele ficou inquieto com a situação dos crentes em Filipos. Existem algumas inquietações legítimas, algumas preocupações com o zelo e o cuidado de algo que está acontecendo e que nós devemos então pensar, refletir e planejar sobre como agir. Mas não é desse tipo de inquietude que Paulo está falando para os crentes de Filipos, que eles deveriam se abster, que eles deveriam tomar cuidado, porque esta inquietude iria desestabilizá-los emocionalmente. Ele está falando, irmãos, da ideia exatamente de encher-se de ansiedade, de inquietar-se com aquilo que está para acontecer no futuro e que nós não controlamos, que os resultados não estão em nossas mãos, os desdobramentos não estão, porque nós dependemos de diversas coisas. A nossa vida é uma interdependência em todos os aspectos, não apenas nos relacionamentos interpessoais em casa, mas até na vida profissional, que você tanto se dedica para ser o melhor, para ser zeloso, mas há uma série de fatores que influenciam a sua empresa, a instituição que você estuda, o próprio mercado e cenário mundial pode mudar num piscar de olhos e mexer com a sua vida e lhe tirar da zona de conforto. Então Paulo está dizendo, olha, vocês querem estar estáveis? Não andem ansiosos com coisa alguma, com absolutamente nada, mesmo com as necessidades mais legítimas. Jesus deixou isso muito claro no Sermão do Monte, quando lá no capítulo 6 de Mateus, se os irmãos puderem retornar por um instante, demonstrando qual deveria ser a relação dos cidadãos do reino com as riquezas. Os ricos não deveriam colocar sua confiança nos seus bens, mas os pobres não deveriam permitir que a incredulidade, a falta de confiança em Deus, tomasse o coração, de modo que eles pensassem que faltaria o que é essencial. E é por isso que Jesus diz no capítulo 6, no verso 25 de Mateus, o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, e eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu a qualquer deles, como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Jesus apresenta as necessidades mais elementares: pão, água, vestimenta. E nós devemos nos lembrar que nesta época as pessoas viviam exatamente com o essencial. A maioria das pessoas comuns tinham 2 mudas de roupa, apenas 2. E Jesus diz, olha, não se preocupem, porque uma quando rasgava ficava complicado. Como é que ia tirar a outra para lavar? Tente se imaginar nesse cenário. Para pessoas em situações extremas, e Jesus diz, olha, não se preocupem. E Paulo então, replicando o ensino do Senhor, escrevendo aos Filipenses, diz, olha, não se preocupem com absolutamente nada. Não é a falta de planejamento,
mas é não permitir que os cuidados com essas necessidades lhe roubem a paz. E é interessante que no alemão, eu já disse isso em outro momento aqui, a palavra para ansiedade, ela vem da mesma raiz etimológica da palavra estrangulamento. É por isso que a ansiedade, segundo alguns teólogos, pode ser compreendida como um estrangulamento emocional. A ansiedade lhe mata emocionalmente, ela lhe sufoca, ela lhe tira o sono, ela lhe tira a qualidade de vida, ela lhe tira a possibilidade de viver o hoje, porque você está tão preocupado, mas tão preocupado com o que vai acontecer amanhã, que você perde a beleza do hoje. E é por isso que Jesus disse: olha, deixe que cada dia traga o seu próprio mal. Qual é o antídoto? Como vencê-la? Pastor, eu já tentei, eu já fiz terapia, eu já fui para psicólogo, eu já fiz tudo que poderia ser feito. Será que fez mesmo? O que Paulo diz no versículo de número 6? Qual é o antídoto? Porém, parte B, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. A oração, uma vida de oração intensa, constante, é um antídoto para vencer a ansiedade, para não permitir que o seu coração seja dominado, seja tomado por ela. É por isso que quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele diz: orai sem cessar, orem continuamente, orem, conversem com Deus, apresente diante do Senhor aquilo que lhe inquieta o coração, aquilo que lhe faz sofrer, apresente as suas dores. Mas Paulo tem o cuidado de demonstrar como essa oração deveria ser feita. Não era uma oração lamuriosa, pesada, como aquela hiena do desenho infantil que dizia: ó céus, ó vida, ó mundo. Quem lembra quem é dessa época? Não é lamuriar o tempo inteiro, se vitimizar, colocar todos contra você, como se o mundo conspirasse para a sua infelicidade. Não, Paulo diz que nós devemos orar continuamente. Como? Com súplicas e com ações de graças, gratidão. Pastor, eu não tenho pelo que agradecer. Será, meu irmão? Será que não temos? Que a vida é um dom de Deus, que a vida é um dom do Senhor, que o prato na mesa é um presente inestimável, que a capacidade de se levantar da cama e com a sua própria força se locomover é uma dádiva preciosíssima. Os meus filhos, em diferentes fases da vida, mas desde pequeno, desde a primeira, quando sempre reclamavam de uma comida, eu fazia questão de dizer: eu vou abrir uma foto. E pegava o tablet e mostrava a foto das crianças na África comendo barro, ou com fome. Só está aqui. Às vezes nós precisamos olhar a dor daqueles que não estão no nosso entorno, porque achamos a vida tão ruim, tão dura, e nos vitimizamos tanto com circunstâncias mínimas que não conseguimos cultivar gratidão no coração, e daí não conseguimos orar com gratidão, e daí a nossa vida de oração não flui, porque a oração se torna simplesmente uma lamúria e uma murmuração. Não é assim que você deve orar. Ore com gratidão e diga: Senhor, obrigado pelo dom da vida, obrigado pela vida eterna em Cristo Jesus, porque isso vale mais do que o mundo inteiro. Obrigado, Senhor, porque o Senhor há de suprir cada uma das nossas necessidades em glória. À medida que nós formos exercitando a ansiedade, a angústia, vai dando lugar àquilo que Paulo disse no verso 7. Olhe para o verso 7. Olhe o resultado de como vencer a ansiedade e ter uma relação correta com o futuro, através de uma vida de oração com ações de graças. Vamos ler juntos o 7? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Onde a ansiedade se manifesta? Na mente. E quando nós oramos com ações de graças,
a paz que excede toda compreensão. E aí as pessoas vão olhar e dizer: aquela Sheila é doida de pedra. Como é que pode estar tão tranquila? Como pode estar tão serena? Como é que pode? O que aconteceu com aquele Júnior? Não é compreensível, e não é, porque é uma paz que o mundo não pode provar, é a paz que desce do trono da graça de Deus, e domina o coração daqueles que confiam em Cristo. Alguns homens e mulheres de Deus, irmãos, eu digo, nos inspiram. Talvez você diga: pastor, isso é tão raro hoje. É raro porque o povo ora pouco, é raro porque as pessoas oram errado, mas alguns homens e mulheres nos ensinam pelo exemplo, que falarmos do gigante da fé, chamado George Miller, um alemão que se converteu através de uma missão moraviana, e com 24 anos foi morar na Inglaterra, e Deus o chama para o pastorado. Junto com a sua esposa, eles escutam o chamado de cuidar de órfãos, e abrem um orfanato com milhares de crianças. Eles eram criteriosos, não aceitavam doações de instituições suspeitas, de pessoas que tivessem má reputação, ou de alguém que estivesse endividado, por maior que fosse a necessidade. E os testemunhos de George Miller são múltiplos. Se vocês puderem ler a biografia deste homem, leiam. Certa manhã, ele está ali com aquelas centenas de crianças já no refeitório para tomar café, e não havia nada para comer. E ele então serenamente manda todas as crianças sentarem com os pratos vazios na mesa e começa a orar. Orar agradecendo ao Senhor pela vida, pelo privilégio de servi-lo, pela provisão contínua, cuidado. Imediatamente quando ele termina a oração, se escuta uma batida na porta do orfanato. Era um leiteiro, dizendo o seguinte: olha, o meu carro quebrou a roda exatamente aqui em frente ao orfanato, e para que todo esse leite não fosse desperdiçado, eu decidi doá-lo aqui. Eu não sei se vocês estão precisando, mas por favor, aqui está o leite. O leiteiro ainda falava: vai chegando no exato momento um carro da principal padaria daquela cidade, da mais badalada, e então aquele funcionário diz: olha, a fornada de pães de hoje não saiu exatamente do modo como os clientes estão habituados. E o dono então decidiu doar os pães para o orfanato. E as crianças comeram o seu pão e beberam o seu leite alegremente. Quantas histórias você tem para contar da intervenção providencial de Deus? E enquanto ela não chega, a paz que excede todo o entendimento domina o seu coração. Em terceiro e último lugar, irmãos, Paulo nos mostra que para que nós possamos ter uma vida de estabilidade, constância espiritual, nós precisamos, além de ter um espírito amável, uma relação correta com o futuro, nós precisamos cultivar pensamentos piedosos. Nós devemos cultivar bons pensamentos. Veja o que ele diz no versículo 8, nos versos 8 e 9, ao declarar: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. A palavra finalmente indica que Paulo chegou no ápice do seu ensino, no apogeu daquilo que ele está declarando aos crentes sobre estabilidade espiritual. Ele demonstra que tudo aquilo que já foi dito, que tudo aquilo que já foi falado, está relacionado com essa verdade, mas que existem ainda alguns exercícios práticos que eles deveriam colocar, que eles deveriam executar. A declaração, seja o que ocupe o vosso pensamento, introduz esse tema importante. E por pensamento, a palavra grega logizomai traz uma ordem de pensamentos piedosos, não apenas pensamentos positivos,
ocupar o vosso pensamento tem a ver com avaliar, considerar, calcular. Aqueles crentes deveriam refletir profundamente ou ruminar cada uma das palavras que Paulo acabara de dizer, cada uma das verdades que foram declaradas. Eles deveriam não apenas ouvir enquanto elas foram lidas, ouvirem enquanto elas foram lidas na igreja, mas ao saírem dali, refletir profundamente sobre tais palavras. A Escritura Sagrada, irmãos, está repleta de descrições de que o homem é fruto dos seus pensamentos. Lá em Provérbios, capítulo 23, verso 7, Salomão nos diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. O homem é como ele pensa, como ele reflete. Ele é fruto disso. E Jesus, quando fala no Sermão do Monte ainda, ele ensina acerca dos reflexos dos pensamentos sobre a vida de todo ser humano. Lá no capítulo 7, no verso 20 ao 23, ele diz: o que sai da boca do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens, ou seja, coração estava relacionado aos pensamentos, à cognição, e não meramente aos sentimentos. E ele diz: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Quando nós olhamos para uma série de textos que nós não temos tempo de ler, a Bíblia mostra o que a mente humana é, ou o que ela traz, o que ela manifesta. A mente do ser humano não regenerado, que não nasceu de novo, que não conheceu a Cristo, ela é descrita como depravada, Romanos 1, 28, com foco na carnalidade, Romanos 8, 5, hostil a Deus, Romanos 8, 7, ela é descrita como tola, 1 Coríntios 2, 14, e cega por Satanás, 2 Coríntios 4, 4. Quem aqui já teve filhos, ou sobrinhos, ou conviveu com crianças, pôde ver isso. Eles pequenininhos ainda, antes de falar, quietinhos, de repente com um olhar suspeito, e nós pais perguntamos: você está pensando no que, menino? E alguns, antes de qualquer coisa, quando perguntamos, eles dão aquela risada, eu não vou dizer maquiavélica porque é muito cruel, mas dão aquela risada difícil de descrever e partem numa corrida para executar a peripécia que eles estavam pensando. Quem ensinou a maquinar? É a mente do ser humano que é corrompida e manchada pelo pecado. É aqui que começam todos os pecados, é aqui onde a nossa instabilidade espiritual se manifesta primariamente. É por isso que Paulo vai dizer: olha, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é louvável, se alguma virtude há, pensem nisso. Onde nós encontramos o que é puro? Onde nós encontramos o que é louvável? Onde encontramos o que é de boa fama? Exclusivamente, irmãos, na lei do Senhor, exclusivamente na palavra de Deus. É por isso que o salmista disse lá no Salmo 119, de que maneira poderá o jovem, prestem atenção, jovens, de que maneira poderá o jovem guardar o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir dos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Ainda neste salmo, no verso 97, ele diz: como amo a tua lei, é a minha meditação dia e noite. Um grande teólogo, James Orr, ele diz e deixa claro que uma marca distinta do cristianismo é a capacidade de pensar, refletir profundamente. Ele declara: se existe uma religião no mundo que exalta o ofício do ensino e reflexão,
é seguro dizer que é a religião de Jesus Cristo. Uma característica marcante das religiões pagãs é que o elemento doutrinário é mínimo. O carro-chefe da sua religiosidade são rituais místicos e emocionais. O cristianismo possui doutrina, ensino e reflexão naquilo que se declara como verdade. Para ter estabilidade espiritual, é necessário meditar na lei do Senhor, pensar na palavra de Deus, cultivar em nossa mente, enquanto dirigimos, enquanto trabalhamos, reflexões acerca do que o Senhor diz. Ontem pela manhã, 7h30 da manhã, eu fui jogar na praia, e quando estava chegando perto da quadra, tinha um grupo de 30 pessoas meditando. Eles estavam ali no círculo, com as mãos levantadas. Eu confesso para os irmãos que eu fiquei ali observando de longe, e tinha um mestre, o guru da meditação, e de repente ele mudava e botava a mão na testa, e depois de um instante levantava as mãos de novo, e botava as mãos na parte de trás da cabeça, e eu fiquei ali. Depois de meia hora eles levantaram, comeram. Confesso que eu fiquei ali analisando. Qual é o grande problema da meditação oriental? A meditação oriental, ela declara que para você encontrar plena paz, você precisa esvaziar a mente. A paz é um processo de esvaziamento. O grande problema é que a mente humana, ela é bombardeada de informações todo o tempo, em todas as suas relações, em todos os lugares. Inquestionavelmente as pessoas irão pensar, ainda que num esforço absurdo, por 30 minutos elas entrem numa inércia em sua cognição. Quando elas saírem dali, os mesmos problemas e preocupações retomarão a sua mente. A meditação bíblica é o oposto disso. A meditação bíblica não diz para nós nos esvaziarmos e pensarmos no nada. A meditação bíblica nos diz para nós nos enchermos da palavra de Deus, e pensarmos na palavra de Deus, e pensarmos naquilo que Deus realiza, nos feitos do Senhor. Sabe por que nós não conseguimos? Porque a maioria do nosso tempo, nós nos expomos àquilo que não edifica. Você nunca conseguirá, jovem, ter um pensamento piedoso, se você passa todo o seu tempo livre assistindo às séries do Netflix, como Games of Thrones. Nunca assisti, mas já me disseram que é cada cena miserável ali, de nudez, ou todo tipo de promiscuidade. Você está sendo exposto àquilo, e não há ninguém assexuado, não há ninguém que é imune à imoralidade deste mundo. Aquilo vai ficar na sua mente, vai lhe perturbar e vai lhe roubar a capacidade de refletir puramente na beleza do Senhor. Alguns homens fizeram história, sabe por quê? Porque eles gastaram e investiram tempo naquilo que de fato edifica. O próprio George Miller, durante os 60 anos os quais serviu a Deus, ele leu a Bíblia 200 vezes. E ele era homem como eu e você. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Sou presbiteriano há 20 anos, pastor. Joia. Há 40, há 50. Ok. Quantas vezes você já leu a palavra de Deus, que é mais rica do que o ouro depurado, que é mais doce do que o mel? Eu nunca li. Eu leio de vez em quando. A nossa leitura é tão superficial que nós lemos pensando em outra coisa. Eu já estou lendo aqui pensando no que eu tenho que fazer, e aí não aguento, o sono me domina. Mas quando eu paro diante da série, aí a madrugada vira e o sono vai embora. Isso é um reflexo, irmãos. Estabilidade espiritual é um reflexo daquilo que nós cultivamos. Se você quer ter estabilidade espiritual, cultive pensamentos piedosos, lendo a palavra de Deus, lendo boas biografias de homens de Deus. Nós temos uma biblioteca aqui, uma livraria com a seleção dos melhores livros, com boa doutrina, com bons testemunhos. Nós precisamos alimentar a nossa alma daquilo que é eterno. George Miller pôde fazer história. Ele iniciou
117 escolas, educou mais de 120 mil jovens e órfãos, distribuiu 275 mil Bíblias completas em diferentes idiomas, sustentou 189 missionários em outros países, e a sua equipe chegou a contar com 112 pessoas. Era um homem de profunda vida devocional, a ponto de dizer: oro andando, oro ao deitar, ao levantar, e quando me convenço que devo orar por algo bom e justo, continuo a orar até obtê-lo. E ele lia a sua Bíblia de joelhos, com um caderninho do lado, para anotar tudo aquilo que Deus falava ao seu coração na palavra, e depois ruminar tais verdades. Deus quer uma vida de constância para todos nós. Ele já nos deu exercícios espirituais, que no bom uso da nossa liberdade espiritual, que é a capacidade que Deus dá aos crentes de fazerem escolhas que lhes são agradáveis, você pode sim, meu irmão, na força e no poder do Espírito, ser constante, e não andar vacilando e oscilando. Ainda que as circunstâncias da sua vida vacilem, há um Deus que nos faz andar constantemente em sua presença. Vamos orar? Vamos pedir isso ao Senhor. Talvez você esteja pensando e dizendo: Senhor, tudo isso está tão distante do que eu vivo, tão distante da minha realidade, mas o nosso Deus é um Deus de graça, de misericórdia, de compaixão, e que nos chama como filhos amados a uma vida de intensa comunhão com Ele e de constância. Como você deseja ser lembrado? Como alguém que oscilava em sua vida com Deus, de altos e baixos, ou como um homem e uma mulher que enfrentou muitos desafios na vida, mas que a despeito deles, esteve resoluto e firme na presença do Senhor? Qual legado você deixará para a próxima geração? Que Deus nos ajude. Ó Pai, diante de Ti, nós prostramos os nossos corações, reconhecendo que estamos muito, mas muito distantes daquilo que deveríamos manifestar ou ser, mas também reconhecendo que o Teu Espírito que habita em nós intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quando não temos força, quando não temos ânimo, quando não temos nem direção. O Senhor é aquele que nos toma pela mão e nos coloca de pé. Ajuda-nos, Senhor, a ter um coração amável, generoso e cordial. Livra-nos, Senhor, da influência da natureza pecaminosa. Ajuda-nos a crer que o Senhor está sempre perto e controlando todas as coisas. Ajuda-nos, ó Deus, a olharmos para o futuro com plena paz, a paz que emana da confiança de que o Senhor está no controle dos incontroláveis momentos da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a pensarmos em tudo aquilo que edifica, em tudo aquilo que glorifica o Teu nome, a termos as nossas mentes saturadas por Tua verdade, por Tua palavra, pensarmos biblicamente, refletirmos biblicamente, pensarmos nos Teus grandes feitos, que até o nosso entretenimento, Senhor, seja banhado por reflexões da Tua glória e da Tua beleza manifesta na arte, na boa música e nos prazeres, ó Deus, que são legais, deixados pelo Senhor. Ajuda o Teu povo, ajuda a Tua igreja a Te amar como o Senhor merece ser amado, em nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém.